Olha só, tá virando moda, né? Gravar ex-presidente sem que eles saibam. Depois da reunião de ramagem com Bolsonaro, agora foi a vez da conversa entre Trump e Kennedy Jr. ser vazada. E a gente vai ver o que vazou exatamente agora no Plantão do Meteoro. É noticiário internacional aqui no Plantão. Eu vou chamar na tela a Sofia Labanca. Sofia, entre um tiroteio aqui, uma orelha machucada ali, teve áudio vazado então do Trump, certo? Exatamente. Então, foi um vídeo, na verdade, que caiu nas redes hoje, né, dia 16 de julho, que mostra um telefonema entre o ex-presidente e candidato, né, à presidência Donald Trump e o Robert Kennedy Jr., que é um candidato também à presidência dos Estados Unidos independente. Que a gente sempre pensa em dois candidatos à presidência nos Estados Unidos, um republicano e um democrata, mas existe essa possibilidade dos candidatos independentes, é só que eles nunca ganham. E o Robert Kennedy Jr. está aparecendo aí nas pesquisas de intenção de voto com 6% dos votos, enquanto Trump e Biden estão lá nos 40 e poucos por cento. Então, continua esse padrão. De qualquer forma, estava rolando um telefonema entre o Trump e o Kennedy Jr. e esse telefonema foi gravado e depois vazado para as redes sociais. Nesse telefonema, eles discutem, pelo menos no trecho que foi gravado e vazado, não sabemos o que rolou antes e o que rolou depois, né? Mas eles conversam sobre dois assuntos. Na verdade, basicamente só o Trump fala sobre dois assuntos e o Kennedy Jr. só ouve. Um era vacinas e outro era o tiro, né, o atentado contra o Trump. Vamos ouvir o que aparece primeiro, né? A ordem aqui é o que aparece primeiro no vídeo, que é a parte das vacinas. He's interesting. It was very nice, actually. He called me and he said, "How did you choose to move to the right?" So I guess that's people see it. Acho que tem um momento anterior, né? Vamos lá. Você pegou. Perdão. When you feed a baby, Bobby, a vaccination that has like 38 different vaccines, and it looks like it's meant for a horse, not a 10-pound or 20-pound baby. Vamos pausando para dizer o que está sendo dito aí. Então ele está falando, né, que existe algo de errado com esse sistema, mas que são assim os médicos que você encontra, e daí ele fala, né, que ele queria que as vacinas fossem em doses pequenas, dose pequena. Quando você vai lá e dá uma vacina para o bebê, são 38 vacinas diferentes, e parece que é vacina para um cavalo, não para um bebê de 4 a 9 quilos. Daí, vamos continuar. O áudio tá baixinho mesmo, pessoal, mas é o áudio da gravação mesmo. Do vídeo, não é tem o muito áudio o que da fazer. gravação, não é culpa nossa. Essa é a primeira parte. Daí ele fala aí, né, que são enormes essas vacinas que você dá no bebê, e daí de repente o bebê começa a mudar radicalmente, que ele já viu isso acontecer várias vezes, e depois eles têm coragem de dizer que isso não tem impacto. Então você basicamente vê o Trump entrando total no discurso anti-vacina. É isso que a gente ouviu aí. O áudio estava baixinho, estava em inglês, mas já passo aqui para vocês o que era dito.
com relação... Daí, do nada, o Trump sozinho, e vocês podem procurar esse vídeo na internet, ele tá em todo que é lugar. O Trump sozinho, sem que o Kennedy Jr. fale nada, ele muda de assunto e começa a falar sobre o atentado que ele sofreu. Mais especificamente, ele começa a falar sobre a ligação que o Biden fez a ele, né? A conversa que ele teve com o Biden depois do atentado, sobre o atentado. Agora a gente vai ouvir essa parte do áudio. Very nice, actually. He called me and he said, "How did you choose to move to the right?" So I guess that's people say, you know, if I was looking straight on, right? He said, "How did?" I said, "I was just showing a chart. I didn't have to tell him the chart was on all the people pouring into our country, right? But I just turned my head to show the chart, and something wrapped me. It felt like a giant, like the world's largest mosquito." And it was a bullet going around. You know, it was, what do they call that, an AR-15 or something? That was a big gun. Those are pretty tough guns, right? Aí. Então, o que que ele estava falando aí? Ele diz que o Biden pergunta para ele por que ele, da onde que veio a ideia dele de virar a cabeça, porque uma das coisas que se discutiu bastante é que o Trump ele tinha virado a cabeça e se ele não tivesse virado, o tiro que passou de raspão poderia ter, de fato, perfurado o crânio dele, ele poderia ter morrido. E daí o Trump ele começa a contar vantagem. Não, eu virei a cabeça, sabe por quê? Porque eu estava mostrando um gráfico da quantidade de imigrantes que está entrando dentro do nosso país e não sei o quê. E daí, de repente, eu movi a cabeça para mostrar o gráfico e passou do lado o que parecia ser o maior mosquito do mundo. E, na verdade, era uma bala de uma AR-15, que é uma arma enorme, precisa de um cara muito forte para usar essa arma. Então, assim, tipo, é o típico discurso do Trump, né, de mostrar força, etc, etc, etc. Mas que, assim, basicamente, essa parte do áudio, se o pessoal esperava que fosse ter alguma coisa do Trump admitindo que foi uma armação, etc., isso não acontece. Aí é só o Trump com aquele discurso dele de forte, tudo é forte, tudo é enorme, tudo é o maior do mundo, etc, etc, etc. O que realmente pega aí com relação ao Trump e que isso pode afetar a candidatura dele é a primeira parte, a parte do discurso anti-vacina. Se isso vai ser positivo ou negativo para a candidatura dele, aí a gente tem que lembrar que a gente está falando dos Estados Unidos, que tem uma parcela considerável da população que pode, na verdade, comprar aquele discurso dele como uma coisa positiva e não negativa, né? Mas, enfim, isso aí a gente viu, foi uma ligação entre o Trump e o Robert Kennedy Jr., que foi vazada. E como é que ficou a cara do Robert Kennedy Jr. nisso aí, né? Porque dá para ver claramente que foi do lado dele que ocorreu o vazamento, né? Uhum. Ele foi filmado enquanto estava falando com o celular no Viva Voz. Aí a gente pode ir lá para o G1, que ali a reportagem, né, em conversa vazada, Trump diz que tiro em atentado foi como o maior mosquito do mundo e que conversa com Biden foi bem legal. Que tem umas aspas. E, nossa, mudou a reportagem. Eles atualizaram a reportagem e as aspas que eu tinha selecionado para mostrar não estão mais em destaque. Mas está um pouco abaixo ali, né? No segundo parágrafo, depois das aspas em destaque. Quando o presidente Trump me ligou, eu estava gravando com um cinegrafista. Eu deveria ter ordenado a ele que parasse de gravar imediatamente. Estou horrorizado que isso tenha sido publicado. Peço desculpas ao presidente Trump, disse Robert Kennedy Jr. em publicação no X, antigo Twitter. O vídeo foi publicado pelo Bob, foi deletado, né? Removi o último tweet por confundir sarcasmo com a vida real, que é esse tweet que eu acabei de falar aí para vocês. Mas ficou aí o pedido de desculpas. Ele não explicou como que isso foi vazado. Ele simplesmente disse que está horrorizado que tenha sido vazado e pediu desculpas. Também não explicou por que diabos que ele estava na frente de uma câmera com o celular no Viva Voz.
Coisa vazada assim é sempre um tanto estranho. Ao que parece, ele vai colocar nas costas do cinegrafista, né? A impressão que me passou foi essa, que ele vai colocar tudo na conta do cinegrafista e não vai assumir responsabilidade nenhuma pelo vazamento. Mas, assim, é muito estranho. Eu sinceramente. Agora, a gente tem recebido aí, porque a gente falou ontem, né, durante a live ali do dia 15/7, a gente falou sobre suposto atentado, porque tem muita coisa ainda a ser esclarecido, né? Juridicamente a gente acabou lidando com isso. E muitos comentários eram, mas como assim suposto? Aconteceu, gente, vocês não podem acreditar que é farsa. A gente não está acreditando que é farsa, a gente está esperando as investigações, ponto, né? Deve deixar bem claro, em nenhum momento a gente falou de suposto atentado, a gente falou do suposto atirador. Isso. O que a gente colocou em dúvida, e é porque no momento que foi publicado o vídeo ainda realmente estava em dúvida, é se aquela pessoa era o atirador ou não. Em nenhum momento a gente questionou aqui se o atentado era real ou não, gente, deixar bem claro. Exatamente. E é interessante, né, ver essa, entre aspas, diplomacia entre os candidatos, coisa que a gente não vê na televisão, né? Então o Biden ligando para o Trump falando que foi legal, que é a conversa com ele, porque desde que o Trump concorreu na primeira vez, a gente tem visto realmente um clima de guerra em nós e eles, assim, desde o início. E isso muito é de estratégia, né? Isso muito estratégia Bannon de ser. E a gente não vê claramente acontecer um coleguismo. A gente viu, inclusive, quando o Obama concorreu e fez seus debates, o clima era mais de coleguismo, apesar de, obviamente, ainda serem adversários políticos. Agora, desde Trump contra Hillary, Trump contra Biden, isso nunca tinha acontecido antes. Então, é um momento diferente aí da política americana. A gente vai ficar de olho para ver o quão isso vai mudar os rumos dessa eleição. Porque pode, sim, inflar muito, como pode também os dois lados tentarem acalmar os ânimos. Sofia, qual que seria a sua aposta? Olha, eu diria que agora meio que está começando de volta, né? Essas eleições aí. Eu acho muito difícil de prever qual que vai ser o desfecho. Eu acho muito difícil de acreditar que Aí, sendo bem sincera, que isso tenha sido algum tipo de armação e tal, porque o Trump ele já estava praticamente com a eleição vencida, né? Ele não precisaria de se arriscar dessa forma para tentar conquistar essa eleição. O Trump ele estava na posição de que era só jogar parado, sabe? O Biden sozinho ia destruir a própria candidatura. Agora, eu acho que tanto Trump quanto Biden vão ter que reposicionar as suas campanhas em volta desse atentado. O Trump vai tentar se fazer de mártir, etc., que a gente viu que funcionou para o Bolsonaro aqui no Brasil. Agora o Biden, aí ele também tem uma oportunidade de pegar na parte das armas, né? E olha só, um presidente aqui, um candidato a presidente e ex-presidente quase foi assassinado por causa dessas armas. A gente deveria repensar isso, dar uma oportunidade para o Biden. Se ele vai saber aproveitar isso ou não, eu não sei. Continuo achando que o Trump tem aí muito mais chance e continuo achando que o Biden deveria desistir dessa candidatura. Mas vamos ver, eu acho que realmente as coisas mudam com esse atentado. Perfeito. Análise de Sofia Labanca. Obrigado, Sofia, pela sua participação. Eu que agradeço. Antes de encerrar, eu vou te convidar, sim, para o nosso novo canal, é a TV Cringe, olha aqui embaixo, youtube.com/tvcringe Brasil, novo canal do Meteoro, em que a gente tem um pouco de vídeo ensaio, tem react, tudo numa pegada de televisão dos anos 90, eu sei que você gosta. A gente está falando muito sobre história, filosofia, cultura, arte, cultura pop. Então tem muita coisa legal aí na TV Cringe, inclusive se conectando aí com o passado do Meteoro, em que era muito comum a gente fazer esse tipo de conteúdo. A gente está trazendo aí para a TV Cringe e te convidando, se você quiser, para se inscrever no nosso canal. Olha só, o último vídeo que a gente publicou aqui
foi PCD na pré-história. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Doutora Ana aí, ó, doutora Ana aparecendo para você na tela com um conteúdo completo sobre como as pessoas com deficiência são tratadas aí na história. Tem muita coisa legal aqui e eu convido você para participar, para se inscrever e assistir, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.